grande profeta surgiu e entre nós se mostrou. É Deus que seu povo visita, seu povo, meu Deus, visitou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa noite. A liturgia de hoje vem nos trazer a mensagem de Deus que vem alimentar o seu povo. Então nós vemos na primeira leitura Deus que fala através do profeta para ele alimentar com alguns pães uma grande multidão. Ele meio que duvida, mas Deus continua afirmando, ele vai, consegue alimentar. O Salmo também vem nos falar de Deus que vem alimentar o seu povo. E no Evangelho também, nós vemos Jesus que alimenta o seu povo. Mas eu queria começar conversando hoje sobre a segunda leitura, porque é a única leitura hoje que não fala claramente sobre o alimento, sobre Deus que vem alimentar o seu povo. Mas é uma leitura muito bonita, porque se nós prestarmos atenção, São Paulo fala ali da nossa fé, porque ele resume tudo num caminho. Pois nós temos uma fé, nós temos uma esperança, nós temos uma única caridade para vivermos. Isso é muito bonito, tudo que ele nos fala. Se nós, como membros de uma única igreja, tivermos consciência disso, muita coisa muda, muita coisa se torna mais simples e mais fácil para nós.
E no finalzinho da leitura, São Paulo fala que Deus Pai, que é Pai de todos, age por meio de todos e em todos. Isso é muito profundo e muito difícil de entendermos. Porque se nós pensarmos que Deus é Pai de todos, a gente até acredita. Mas quando fala que Deus age por meio de todos e através de todos, a gente tem uma tendência de ficar com o pé atrás, né? Porque se eu falo que Deus age através de uma pessoa que é boa, uma pessoa da igreja, às vezes a gente até reconhece, né? Então o padre vem aqui e fala uma coisa, nossa, o padre falou isso. Mas e quando Deus fala para nós, através de uma pessoa que a gente tem dificuldade, através de uma pessoa que às vezes a gente não se dá bem, através de uma pessoa que nos nossos julgamentos e preconceitos, ela está longe de Deus. Imagine só, aí é mais difícil, não é? Reconhecer Deus que vem me falar através de quem eu não quero ouvir. Reconhecer Deus que me ensina, que me mostra os caminhos, através de pessoas que eu considero que Deus nunca poderia falar através dela. Só que São Paulo fala para nós que Deus fala através de tudo e através de todos. Então esse é o primeiro ensinamento para nós. Termos o coração aberto para ouvirmos Deus. Não quando eu quero ouvir, não quando eu paro na minha oração e rezo e fico esperando Deus me falar. Mas termos o coração aberto para ouvir Deus o tempo inteiro. Quando eu acordo de manhã, quando eu acordo e está aquele frio, eu tenho que trabalhar. Quando eu acordo está aquele frio, eu tenho que fazer café para o marido, para a esposa, para os filhos. É reconhecer Deus que fala. Quando eu estou no trabalho e chega o patrão puxando a orelha, e ali eu não quero ouvir, porque na minha cabeça eu fiz tudo certo. O patrão que está implicando. E em todos os momentos da nossa vida, Deus fala. Então esse é o primeiro ensinamento para nós. Termos um coração aberto para entender Deus, para ouvir o que Deus nos fala, para ouvir aquilo que Deus quer nos ensinar. E eu quis falar isso primeiro, porque a liturgia de hoje nos fala de Deus que vem alimentar o seu povo. Só que se eu não abro o meu coração para todo momento, em todas as situações e com todas as pessoas, eu tentar entender que Deus me fala, eu não deixo que Deus me alimente, eu não deixo que Deus me ensine, eu não deixo que Deus venha falar ao meu coração. Por isso, o primeiro passo para nós sermos alimentados, o primeiro passo para recebermos as graças de Deus, é termos um coração aberto, é termos um coração atento a todas as situações, a tudo aquilo que acontece ao nosso redor. E isso Jesus nos ensina. Se nós olharmos para a vida de Jesus, em todos os momentos ele tinha um coração aberto para ouvir o que Deus falava, o coração aberto para ouvir aquilo que Deus queria dizer. E Nossa Senhora também. Por diversas vezes no Evangelho, nós vemos Nossa Senhora como aquela que guardava todos os fatos em seu coração. Aquilo que às vezes ela não entendia no primeiro momento, ela guardava e meditava e refletia. Porque em tudo que nos acontece, Deus nos fala. Cada pessoa que se aproxima de nós, é Deus que se aproxima. É Deus que se aproxima para nos ensinar, para falar ao nosso coração, para nos conduzir a sermos pessoas melhores. E para encaminharmos para o final da nossa reflexão, eu gosto muito do Evangelho de hoje. Acontece muita coisa no Evangelho. Se nós formos trazer para a nossa realidade, né? Porque às vezes a gente escuta o Evangelho, mas a gente não percebe o drama da coisa. Quem aqui já participou de encontro de jovens, encontro de casais? Levanta a mão. Bastante gente até. Imagine só, o coordenador chega para você e fala, a pessoa que era responsável pela cozinha esqueceu de preparar comida. Dá um jeito. Imagine o que você vai fazer, imagine só. O que você faz? Tem um grupo morrendo de fome e você tem que dar um jeito. Só que não tem mercado aberto,
você não tem dinheiro para comprar comida, e agora? Daí chega alguém e fala, olha, eu tenho 5 pães e 3 peixes. Dá vontade de xingar, né? Fala, o que eu vou fazer com 5 pães e 3 peixes com tanta gente? Só que Jesus faz algo que talvez nós não faríamos. Jesus pega aqueles pães, 5 pães, 3 peixes, pede por uma multidão de 5.000 homens sentar e dá graças a Deus por aquilo. Jesus agradece pelos 5 pães e pelos 3 peixes que Deus envia. Esse é o maior ensinamento para nós, porque muitas vezes nós criticamos aquilo que temos, nós não damos valor àquilo que existe na nossa vida. Nós não damos valor para as pessoas, nós não damos valor para a nossa vida, para a nossa saúde, nós não damos valor para aquilo que Deus nos dá. Às vezes nós achamos que é pouco, às vezes nós achamos que não presta, às vezes nós queríamos que fosse outros ou melhores. Só que Jesus nos ensina a dar graças, a agradecer pelo pouco, a agradecer pelo que eu tenho, a agradecer pelo hoje. E quando eu faço isso, tudo transforma. Quando eu tenho a capacidade de agradecer pelas pessoas que estão do meu lado, pela comida que está na minha mesa, pelo frio que eu estou sentindo, mas eu tenho uma camisa, uma blusa, um cobertor, o nosso coração se transforma, o nosso coração se dilata. Nós paramos de esperar aquilo que não vem e aprendemos a viver com aquilo que tem. A nossa vida adquire sentido, a nossa vida adquire sabor. Por isso Jesus vem nos ensinar hoje a reconhecer o alimento que Ele nos dá, a reconhecer a abundância da nossa vida. Por isso, fecha os teus olhos. Agora é uma conversa de você com você. Então não fica preocupado com quem está do teu lado. Mas pensa hoje na tua vida. Pensa hoje na tua história. O que você tem para dar graças a Deus? O que você tem para agradecer a Deus por isso? O mundo de hoje nos ensina a olhar pela vida do outro e invejar aquilo que o outro tem. A cobiçar a vida, os bens, a cobiçar a realidade do outro. Mas Jesus nos convida a ser gratos pela nossa vida. Então olha para a tua vida. Olha para as pessoas que moram com você. Olha para as pessoas que estão na tua casa. Às vezes fala, nossa, não é possível que essa pessoa está aqui. Não é possível que eu tenho que conviver com essa pessoa. Mas são as pessoas que caminham conosco. Elas têm defeitos assim como você, assim como eu. Então agradeça a Deus. Porque você tem pessoas que caminham com você. Porque você não é sozinho. Agradeça a Deus pelas pessoas que fazem parte junto com você do mesmo trabalho, do mesmo apostolado. Às vezes, né, nessa época de inverno, você vê o vizinho que trocou de carro, tá com aquele carrão, e você olha para você e percebe que teu carro não é tão bom. Agradeça pelo carro que você tem. Agradeça a Deus pela tua bicicleta, pelo teu tênis.
Abra o teu coração para ver tudo aquilo que Deus te dá. Abra o teu coração para Ele ser grato. E peça a Jesus a graça de aprender a agradecer pelo hoje, agradecer pela vida. Aos olhos daquelas pessoas, aqueles pães não eram nada. Às vezes, aos teus olhos, a tua vida é pior. Mas aos olhos de Deus, não. Aos olhos de Deus está tudo certo. Por isso, agradeça a Deus. Ó Pai, te dou graças pela vida, te dou graças pela minha família, pelas pessoas que eu convivo, pelos meus irmãos, pelos meus amigos. Te dou graças pela minha casa, pelo meu lar. Te dou graças pelo alimento que o Senhor coloca na minha mesa. Te dou graças pela saúde. Te dou graça pelas dores que às vezes eu sinto. Te dou graças pela vida que todo dia o Senhor renova em mim. Te dou graças pela fé, pela esperança. Te dou graças por tudo aquilo que o Senhor me concede. Seja coisas grandiosas, sejam coisas pequenas. Mas eu te agradeço, porque com tudo aquilo que eu tenho, a minha vida tem sentido. Por isso, Pai, dai-nos um coração agradecido, um coração que seja feliz pela vida, pelos bens, pelas pessoas. Um coração que seja agradecido por tudo aquilo que nos é dado, pelo teu amor, pela tua bondade. E hoje também queremos agradecer pela presença de Nossa Senhora em nossas vidas. Essa mãe que disse que toda prece dirigida a ela seria atendida. Essa mãe cheia de anéis nos dedos que derrama graças e graças sobre nossa vida. Louvamos, Pai, porque o Senhor nunca nos desampara. O Senhor sempre nos acolhe, sempre nos socorre. Dai-nos olhos para reconhecer isso. Que não estamos sozinhos, que não estamos abandonados, mas que estamos seguros nos teus braços e nos braços de Maria. Amém. E nessa certeza de que temos um só Deus e uma única fé, vamos juntos ficarmos de pé e professarmos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,